Oi, vamos planejar uma viagem para a Coreia? Bem, esse vai ser o primeiro da série de vídeos. Dessa vez eu vou falar sobre como eu planejei antes de ir para a Coreia. Então, como foi que eu organizei as coisas que eu iria fazer, o hotel, os passeios e o que eu ia visitar. E dicas no geral eu acabei botando nesse Notion. Eu usei o Notion. Eu vou mostrar aqui o exemplo, né, da minha página do Notion, como eu organizei, mas eu tô com ela aqui aberta e eu vou mostrar aqui na tela para vocês. Primeiro, eu fiz antes da viagem, tipo um checklist de coisas que eu precisava fazer. E aí no Notion eu criei uma página dentro da página Coreia e criei vários checklists. Então lá dentro eu criei checklist como pré-embarque, documentos, antes de sair de casa, dinheiro e pagamento, conectividade. Aí eu fiz vários checklists dentro dessa página. E fiz checklist de bagagem separado. Também fiz um rastreio de tarefas, então, se eu já tinha feito o itinerário do dia, se eu já tinha reservado hotel, se eu já tinha reservado passagem, se eu tinha reservado passeio. Então, fui colocando uma lista de tarefas, né, para fazer. E aí eu separei por meses, né? 3 meses antes eu vi passagem, hotel, seguro, roteiro, geral assim, macro, né? Não detalhado, documentos. E aí um mês antes eu já tinha separado, retornei para o TikTok para ver alguns vídeos que eu tinha salvo de coisas que eu queria visitar e apps que eu tinha salvo de pessoas que tinham dado dica. Então eu fiz uma lista de apps que eu precisava baixar e aí alguns eu já fui baixando para ir analisando, como por exemplo o Naver Maps, que eu usei e fui salvando minhas coisas que eu queria fazer no Naver Maps. Mas sobre mapas eu vou deixar para um vídeo separado, porque essa parte precisa de mais carinho. Principalmente o Naver Maps, que é essencial para se situar e locomover na Coreia, mas não é tão simples e intuitivo assim quanto o Google Maps. Fiz uma lista de mapa, então eu salvei o Naver, o Google Maps e o Kakao Maps no celular, porque vai que não funciona algum, então fiquei com 3. Teve o Sim também, então eu peguei um código de desconto do Haru. Então eu salvei o código de desconto dele aqui antes mesmo de fazer a assinatura do eSIM, que também vai ter um vídeo só para ele, porque eu tive um probleminha quando eu cheguei na Coreia com o meu eSIM, mas eu acabei me resolvendo lá buscando vídeo no YouTube. Ia conseguir ativar antes de sair, né? No desembarque. VPN, também salvei um código de desconto do Atila e Amarino. E salvei também o aplicativo, mas eu deixei o código e o link para o aplicativo para fazer quando estivesse perto, a assinatura. Reservas, eu tinha benefício da Visa com desconto de translado para o aeroporto, então eu utilizei isso. Mas para não esquecer, eu salvei aqui na minha lista que tinha esse desconto, então botei o link direto, eu salvei, né? Aí salvei por uma semana de viagem, dia do embarque, o que é que precisava, no aeroporto, o que é que eu precisava fazer, só para não esquecer. E criei também uma página no Notion, dentro da página da Coreia, eu salvei uma página dentro dela com o roteiro. E aí, por dia, eu botei algumas coisas que eu queria ver. E eu fiz o passo a passo mesmo, do tipo, hoje eu vou acordar, e aí daqui eu vou andar até tal lugar, de tal lugar eu vou andar até tal lugar. E fui fazendo esse passeio virtual pelo Naver Maps, né? Para ver como é que era a locomoção, quanto tempo eu ia de um lugar para o outro. E aí eu fiz esse roteiro, mas eu não segui, como eu já disse a vocês aqui, eu fiquei meio à vontade, então tinha o roteiro por ter, para depois consultar, para não esquecer, do tipo, eu queria ver isso aqui, e aí eu esqueci. Então tinha esse roteiro. Fiz também dentro do Notion uma página só com os hotéis, e aí, importantíssimo, eu salvei o hotel, o endereço, salvei o preço também, que não é importante, mas eu salvei hotéis reserva. Então, apesar de eu ter pago os hotéis que eu queria, eu fiquei em 3 hotéis. Um em Seul,
um em Jeju e depois de volta para Seul eu fiquei de novo em outro hotel, que eu queria conhecer uma outra parte. Mas, de qualquer forma, perto desse hotel, eu procurei outro hotel que eu poderia ir caso desse alguma coisa errada. Então, além do hotel oficial, estava pago, e aí eu registrava lá como pago, ou então, quando era opção reserva, eu botava lá com a tagzinha opção reserva. Locais para visitar são locais sem roteiro, tipo, jardim da Universidade X, que eu queria ver. Antes de ir para Nansan Tower, tinha um jardim, uma praça que eu queria visitar antes de ir. Então, eu salvei ele lá. Salvei vários lugares. Eu não fui em todos, óbvio, mas aí eu revisitava essa página para poder ver se estava perto de algum lugar que eu estava. Então, é isso. Fiz uma lista de sites de viagem, como o Klook, o Get Your Guide, Visit Korea, Visit Seul, Visit Jeju, porque eu também ia para Jeju. E também anexei dentro da página do Notion o Google Maps e o Naver Maps. O Naver Maps ele não traz o que você salvou porque ele precisa estar logado para poder mostrar o que você salvou. Porque eu salvei muita coisa privada porque eu não queria que as pessoas soubessem onde eu estava ou onde eu poderia estar. E aí o Google Maps eu tinha criado um mapa livre, né, público, para poder depois divulgar. E aí eu incorporei na página do Notion e ele fica aparecendo um mapa mostrando como é, né, quais os pinzinhos, e aí você consegue navegar. E criei uma área no Notion chamada Ideias e Descobertas, que são dicas de viagem. Por exemplo, uma muito inusitada que eu achei no TikTok é onde encontrar banheiro público bom. E aí salvei considerações gerais para viagens, atividades que eu poderia fazer, tipo fazer carimbo, aquele carimbo pessoal, e lista de compras. E aí cada um desses é uma página com links dentro ou com texto, e aí eu fui organizando dessa forma. Eu botei um depois da viagem e gasto, que teria gastos e etc. Comecei no primeiro dia, segundo dia fazendo, depois eu esqueci. Mas é isso. Se vocês quiserem que eu detalhe mais alguma coisa, vocês me escrevem aí nos comentários o que especificamente desse Notion eu poderia mostrar. E aí eu mostro para vocês com mais detalhes como eu fiz. Ou então dou a dica do passeio, ou do local, ou do que vocês quiserem. É isso. Vídeo longo, mas vai ter mais vídeo. Eu trago para vocês mais coisas sobre como chegar na Coreia, né? Quando você desembarca, o que é que você pode fazer lá, como você pega o seu ônibus e outras dicas a mais. Então é isso. Beijo. Tchau!